Tem 4 coisinhas que rolam muito, que é... Eu digo que a violência, ela tem gradação, né? A violência de gênero. Ela começa com a piadinha machista, piadinha sexista. Aí a pessoa diz, nossa, o mundo tá ficando muito chato, a gente não pode mais nem brincar, né? Que mimimi. Gente, é assim, ó, piada. Se ofende alguém, não é piada. Eu adoro humor, né? Sou cearense. Cearense é um celeiro de humoristas. Verdade. Mas assim, dá para fazer humor inteligente sem ofender as pessoas. Você não precisa ficar falando de característica física, você não precisa falar de etnia, você não precisa falar de gênero, você não precisa falar de orientação sexual, nem de biotipo, né? Para fazer piada. Porque isso vai ofender alguém. Então, isso não é engraçado ofender uma pessoa. Então, começa com as piadas. Aí, quando você vai para o ambiente corporativo, tem o mansplaining. O mansplaining, o que é? Isso acontece principalmente quando você é a única mulher da sala. Na sala, né? tá. Você estão fazendo uma apresentação. Você tem plena capacidade cognitiva de entender o que está sendo dito ali. Mas aí o cara vem te explicar. Porque ele acha que você não entendeu. Foi feito um comentário aqui, aí ele diz, bom, como você pode saber? A gente está falando disso. Gente... Tá. De onde você supôs que eu não estou entendendo? Né? Então, o mansplaining é isso. Tá. Tem o outro que é o man interrupting, Isso. que é você vai falar e você é interrompida o tempo todo. Né? Tem um outro que é horroroso, que chama appropriating, que é quando o brother se apropria, brother appropriation, né, da sua ideia. Também acontece muito quando você é a única mulher da sala. Porque, por exemplo, você tenta falar, ninguém te escuta. Ou te interrompem. E aí você dá uma ideia. Então, discutindo um projeto, você dá uma ideia. Ninguém ouviu você falar. O brother aqui do lado dá a mesma ideia que você. Muda algumas palavrinhas. Todo mundo aplaude. Porque os homens vão escutar muito mais eles mesmos do que uma mulher. E se você não tem uma outra mulher na sala, ninguém vai advogar por você. Ninguém vai... O número mágico, né, para começar a coisa a funcionar, dizem sempre que é você ter 30%, ou ter 3 mulheres. Tá. Né? Então, assim, se você... Vamos supor, acontece isso comigo. Eu dei uma ideia e o brother aqui tomou a minha ideia. Se eu tiver uma outra mulher na sala, ela pode dizer... Exatamente, assim como disse a Neívia, essa é uma grande ideia. Aí vem a outra e diz... Muito bem, concordo com o que a Neívia trouxe. Então, você traz de volta a autoria. Mas se não tiver outra mulher na sala, você simplesmente é anulada. Ou você vai arrumar uma briga, né? Peraí, companheiro, o que você falou? Pois é, aí você vira a barraqueira, né? Ou a feminista aguerrida. Isso. Eu fui apelidada numa das empresas que eu trabalhei, uma empresa Great Place to Work, uma empresa que pra fora tinha uma marca empregadora maravilhosa de liderança feminina. Eu fui apelidada dentro do grupo da diretoria da feminista aguerrida. Porque eu me posicionava, porque eu discutia. Eu tinha outras 2 mulheres na diretoria, mas elas não falavam nada. Não falavam nada, né? então. Que também acontece. Então, mansplaining, man interrupting, appropriating, e o outro é o gaslighting. O gaslighting é quando um homem, ele faz de tudo para você acreditar que ou você é maluca, ou você é histérica, ou você não sabe o que você está falando. Que é gaslighting de acabar a sua energia mesmo, né? Então, ele vai minando a sua autoconfiança. Então, essas são as microviolências que muito acontecem no mundo corporativo. E aí você avança para o assédio moral, você avança para o assédio sexual, que infelizmente 50% das mulheres que trabalham já sofreram pelo menos um episódio de assédio sexual. Isso é um dado de pesquisa que o LinkedIn fez em 2020 com a Think Eva. Explica pra quem tá ouvindo, né? Tem gente que fala assédio sexual, não é só agarrar, né? Só agarrar, agarrou, me puxou, me deu um beijo, né? Não é, gente. Qualquer conversa de conotação sexual, qualquer insinuação, qualquer coisa que você intua que tá errado e que esteja indo pro lado sexual é assédio sexual. Não precisa... Eu sofri um episódio de assédio sexual aos 24 anos, no meu primeiro emprego em São Paulo, que foi explícito. E eu gosto de contar, e eu levei 20 anos para contar. Quando eu contei, meu pai, minha mãe, meu marido e as minhas filhas ficaram em choque, porque eu nunca tinha contado para ninguém.
Porque não tinha para quem contar. Sim. Né? Em 1994. O que você fazia com isso? Eu falo que você se fingia de desentendida, aguentava o tranco e gerenciava o dano. Era o que dava para fazer. Eu só vim falar disso no Me Too. É muito bom você tocar nesse ponto, porque tem muita gente, quando uma mulher denuncia, né, as mais famosas, né, esses casos que são expostos, denuncia o assédio sexual, daí começam a aparecer outras que falam também, né? Porque cria coragem para falar. Coragem, né? Exatamente. Tem gente que fala, agora vão se aproveitar para dizer que também foi assediado. Não, mas é um caso como o seu, né? Você não tem para que contar, né? Eu só escrevi sobre o episódio quando veio o movimento Me Too, e eu escrevi, na verdade, porque eu li um artigo de um publicitário que foi publicado na revista Propaganda e Marketing, que era tão asqueroso, mas tão asqueroso, que primeiro eu fiquei indignada como é que a Propaganda e Marketing publicava aquele artigo. Segundo, como é que o cara tinha cara de pau de publicar aquele artigo. Trocando em miúdos, Fernando, ele contava de uma obsessão que ele tinha por uma estagiária dele. E ele descrevia a estagiária como se ela fosse um pedaço de carne, assim. Ele descrevia a roupa que ela usava, que a blusa branca com o umbigo de fora e as coxas. Era uma coisa tão nojenta, e ele ainda dizia que, assim, quando ela vinha aprovar coisa com ele, que só por estar perto dele deixava ele enlouquecido, e ele ainda dizia assim, e aí eu tive que sair da agência porque você acabou casando com um colega meu. Meu Deus. Aí eu fiquei tão injuriada que eu falei, gente, alguém precisa falar que isso é assédio, gente. Isso é nojento. Aí eu contei a minha história. E foi muito interessante porque eu terminava dizendo assim, se você nunca viu assédio sexual acontecer perto de você, se você acha que isso não acontece, pergunta para sua mãe, pergunta para sua esposa, pergunta para sua namorada, pergunta para sua irmã, pergunta para sua tia, pergunta para qualquer mulher perto de você. Ela vai ter uma história para te contar. E aí os homens começaram a escrever assim, nos comentários, eu não tenho coragem de perguntar. É isso. Porque sabe o que acontece, né?